Bom dia, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, gastroenterologista, aparelho digestivo. Estou aqui com o Carlos Eduardo para mais um programa da série Dicas de Saúde para você, para estimular você a se cuidar. Estimular você a se movimentar. Exercício físico para todos, independente da idade e qualquer problema físico. Temos que se movimentar. É importante. Comer corretamente significa não abusar em gordura, em coisa doce, né? E dormir bem, procurar médico quando está doente, não fumar, não beber muito, tudo isso é importante, tá certo? E o Dicas de Saúde tem essa finalidade. Estamos nessa campanha Janeiro Branco, o tempo do advento, o tempo do Natal termina hoje na igreja, depois vem o tempo comum, e o Janeiro Branco é sobre a saúde mental. É um mês que a gente fala menos de doença e mais de saúde, principalmente saúde mental. Então, para isso, convidamos um médico psiquiatra e uma psicóloga, que já estão chegando aqui no estúdio da Rádio Padre Cícero. Vamos recebê-lo. Carlos Eduardo, suba aqui um pouquinho o som para eu receber os nossos convidados. Muita satisfação em receber o Dr. Marcial e a doutora Raquel aqui na FM Padre Cícero. Dicas de saúde, vamos ficar junto na sua companhia até bem próximo 9 horas, né? A gente entrega 8h55 para a transmissão da missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus aqui na Rádio Padre Cícero. Mas como eu falei, além do tempo Natal, tempo religioso do Natal, que encerra hoje, né? Tempo do Advento, Natal, depois vem o tempo comum na igreja, mas a grande campanha do mês de janeiro é o Janeiro Branco, saúde mental. E estamos todo domingo chamando psiquiatras, psicólogas, enfim, pessoas para falar sobre a saúde mental. Então hoje já está aqui conosco o casal amigo. A live está no ar, viu? A live está no ar, legal. Então vocês podem, além de nos ouvir, vocês podem nos ver. Embora a live dá umas travadas, a gente fica igual a fotografia, né? É aquela câmera ali. Essa daqui pifou. E essa live fica gravada para quem está acordando agora, que perdeu um pedaço do programa, ou quem vai perder o programa todo. Fica gravado, viu, na internet. Você entra na internet, você bota assim, Facebook, né? Facebook. Aí você coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Você já nos vê na live de Facebook, como a Marlene Almeida. Já está dando bom dia para você também. Marlene, bom dia para todos. Nossos convidados, vou apresentá-los agora. O Dr. Marcial Moreira é médico psiquiatra. O Dr. Marcial, ele é formado pela Universidade Federal da Paraíba em 2002, residência médica no Hospital Juliano Moreira, Salvador, doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, São Paulo, especialista em terapia cognitiva comportamental, professor da disciplina de psiquiatria, tanto da FAMED, UFCA, quanto da Estácio Endomed FMJ. Atua no consultório na clínica Consciência, localizado no edifício Office Cariri, aqui no Juazeiro do Norte, há 18 anos. E a esposa do Dr. Marcial é a doutora Raquel Santana Tavares Moreira, psicóloga formada pela Faculdade Leão Sampaio, especialista em terapia cognitiva comportamental pela Unicristo, especialista em terapia dos esquemas pelo Instituto Weiner. Atua em consultório particular há 12 anos, também clínica Consciência, localizada no Office Cariri. Bom dia, doutora Raquel, muito obrigado, viu, por ter aceito o convite. Bom dia, primeiramente também quero agradecer, o convite e bom dia, ouvintes, da FM Padre Cícero. Muito bom, eu gostaria muito de ter vocês aqui, nunca dava certo, hein, Marcel, mas hoje deu certo. Obrigado, viu, Marcel?
Antes de tudo, bom dia a todos, bom dia a você, também agradecer pela possibilidade de estarmos aqui. É uma alegria enorme, né? Além de tudo, é um reencontro nosso. E o termo que a gente costuma usar, sabe, Péricles, é psicoeducação, né? Isso. Então, educar, levar e receber, né, conhecimento também dos ouvintes. Então, a gente vai estar aqui disponível para essa troca de ideias. Para a gente é uma honra estar aqui presente, participando do programa. Que bom, né? Doutor Marcial é uma referência em psiquiatria aqui no Cariri. A gente tinha problemas antigamente, a gente sofreu muito porque não tínhamos a quem mandar, né? Tínhamos 2 colegas médicos no Crato, mas eles atendiam naquele hospital Santa Teresa e o pessoal tinha muito receio de ir e eles internarem, e a gente não conseguia convencer o pessoal aí, pelo menos a maioria a gente não conseguia convencer. Tínhamos também um médico querido, doutor Pedro Jorge Malzone, mas ele estava afastado. Aí veio uma colega sua primeiro, mas não se adaptou à região. Quando ela foi sair, o Anjo quase chora na despedida, porque para quem a gente ia enviar? Eu e o doutor Anjo, cardiologista, era que dava uma de psiquiatra, final de 89, 90, 91, 92, 93, 94, por aí. Mas ela disse que você viria. Ela já fez o anúncio e você chegou, referência de psiquiatria nas 2 faculdades de medicina, agora são 3, mas as 2 primeiras, né? Aqui no Juazeiro, em Barbalha, e foi muito bom. E essa campanha Janeiro, ela é uma campanha que pegou, né? Janeiro Branco. Começou em Uberlândia, Minas Gerais, um psicólogo, Leonardo Abraão, 2014, e ele escolheu esse período porque é aquele período em que o pessoal faz umas promessas, né? Uma espécie de compromisso de mudança, ano né? Novo, né? Ano Vida novo, nova, né? Vida nova. Metas, planos, né? Pois é. E a cor branca, porque é uma página branca que você vai começar a escrever, Isso. né? Legal, né? Essa questão psicológica, doutora Raquel, a gente pode, vocês, psicólogas e os psiquiatras e o médico clínico geral, pode pegar como uma situação favorável realmente para uma mudança, né, de conduta, tanto física quanto mental. Né? Com certeza. É uma campanha muito importante, né? Tem o setembro também, né? O Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção do suicídio. Essa trabalha mais a psicoeducação, né? De uma forma geral, a saúde mental de uma forma geral, né? Baseada em questão de altos cuidados, né? Com tanto a saúde mental quanto a saúde física, espiritual. E é bem válido, né? Claro que isso deveria ser trabalhado mensalmente, né? Diariamente. Né? Então, ter esse mês, assim, voltado para essa questão da saúde mental é muito importante. Né? E a gente pega o gancho, né? Para estar trabalhando cada vez mais essas situações que vão surgindo no dia a dia, né? Que geram sofrimento, adoecimentos, enfim. É verdade. Apesar da gente falar de saúde nesse mês, diferente dos outros que falam muito de doenças, né? Todas as campanhas focam em uma determinada doença. O Janeiro Branco, apesar de ser saúde mental, infelizmente o ser humano é ansioso, normal, natural, comum, e essas ansiedades às vezes se transformam em algo maior. Sem falar nas doenças mesmo, né? Com as questões genéticas. Sim. Enfim, doutor Marcial, como está a saúde mental do povo do Cariri, na sua visão já aqui, né, há mais de 17, 18 anos, como você vê, é igual ao que a gente lê nos livros de medicina ou aqui é diferente? Então, na verdade, só corroborando aí o que a doutora Raquel falou, né, a gente tem que olhar a saúde mental como um todo, ao longo do ano, em boa hora seja bem relevante essas simbologias, como por exemplo do setembro, essas superstições, dá para aproveitar, né? Dá para aproveitar bem. E puxando um pouco pelo Janeiro Branco, é muito importante a questão da prevenção, né, de como a gente atuar de forma primária, né, enquanto os outros meses tratam doença, tem como a gente prevenir. Agora, falando um pouco sobre
sobre a tua questão da saúde mental do Cariri, acho que aqui é um reflexo do que acontece no mundo como um todo, né? Acho que o Cariri está inserido nas angústias, nas ansiedades, como qualquer outro local. Claro que cada região tem suas peculiaridades, né? As individualidades do Cariri, mas não foge, né, a regra que tem acontecido no mundo de que a doença psiquiátrica, né, do que a doença psicológica, não, mas a disfuncionalidade do ser humano, né? Então a gente é provável que todos vocês nos escutem falar muito sobre a diferença entre o funcional e o disfuncional. Então, ansiedade, claro que a ansiedade é natural, o ruim é quando ela disfunciona o indivíduo. Claro que a tristeza do caririense, do ser humano como um todo, é natural. O problema é quando ela disfunciona o indivíduo. E aí a gente pode usar a irritabilidade, a impaciência, a intolerância e outros sentimentos também. A gente pode falar da suposta alegria e felicidade. Ela pode também disfuncionar muita gente, né? A indiferença, ela pode ser muito excessiva e também causar uma disfuncionalidade do indivíduo. Então, acho que o Cariri está inserido nesse processo de crescimento, né, das disfuncionalidades, né, psicológicas, mas hoje também a gente tem muito acesso, né? Hoje a gente está aqui reunido falando sobre saúde mental. O que era discriminação, né? Preconceito é a gente ter um conceito prévio, né, Péricles? Exato. Então, agora, hoje as pessoas elas têm acesso ao conceito. Então a discriminação ela cai muito e hoje as pessoas sabem onde procurar, muitas sabem o que fazer para buscar a saúde mental. É verdade. E a live já está começando, o pessoal chegando. Tem uma estudante de psicologia da Leão Sampaio, a Gilda Marques, diz que gosta muito dessa área de psiquiatria. Que bom. Desde 2021 está estudando na Estácio. A Marlene Almeida também está conosco. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer pela live do Facebook, sim, pode fazer, que eu passo aqui para os nossos convidados. Pode telefonar, 3512-2000. Carlos Eduardo está aqui no telefone e na programação, né, na operação de som. Esse número 3512-2000 também é o telefone do nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Padre Cícero. Então, 3512-2000, você pode fazer perguntas, se você não quiser telefonar, você pode fazer pergunta por escrito ou por áudio. Você pode fazer a pergunta por áudio, que a gente passa aqui o áudio para os nossos convidados. Doutora Raquel, doenças mentais, como o doutor Marcial falou, tem em todo canto, tem também no Cariri. Com certeza. Infelizmente, tem, né? São muitas. Mas mais frequente ainda são os problemas de comportamento e de enfrentamento às adversidades, às perdas, né? Quando uma pessoa perde um parente, um amigo, quando a pessoa perde um emprego, quando o time de futebol perde, ou quando discute com alguém que depois se arrepende, aí vem aquele peso na consciência. E é mais frequente, claro, é do dia a dia, do cotidiano humano. E aí, às vezes, a pessoa não melhora. Às vezes melhora, claro, na maioria das vezes, supera, né? Mas outras vezes precisa de ajuda, né? Sim. É onde sim. entra a terapia, né? Sim. E a sua área, terapia cognitiva comportamental, ela é uma área muito importante porque ela não só escuta e favorece a pessoa a encontrar seus problemas. Vocês também têm uma linha de ajuda, né? Apoio, né, psicológico. Exatamente. O psicólogo, né, nesse tipo de abordagem, né, que a gente abrevia pelo nome de TCC, ele tem um papel muito ativo, Isso. né, muito participativo. Não é diferente, por exemplo, da psicanálise, né? Então é um tipo de abordagem que foca muito no aqui e agora, no presente, e trabalha muito com essa questão tanto cognitiva, né, de pensamentos, crenças, quanto comportamentais. Por isso, né, que é terapia cognitivo-comportamental.
E aí acontece, né? Às vezes, de você, como você falou, né? Passar por um problema, uma dificuldade, aí vem o sofrimento, a tristeza. Se for uma tristeza persistente, né? A pessoa não esteja conseguindo lidar com aquele problema, aquela dificuldade, né? Então é bem válido mesmo procurar ajuda, né? Procurar psicólogos, enfim, dependendo também de como estiver a disfuncionalidade, se esse indivíduo estiver disfuncional, talvez até uma ajuda psiquiátrica também. Mas, como o doutor Marcial falou agora há pouco, é normal, né, a gente sentir, né, a tristeza, a angústia, medo, ansiedade, errar, acertar, né, faz parte da nossa existência. Agora, quando isso passa a gerar um sofrimento persistente, aí é muito importante procurar ajuda, né? O quanto antes. Sem dúvida. E aproveitando um pouco o gancho dela, o Péricles, sim. Gostei muito do termo usado, porque a gente que está aqui há 20 anos, a gente percebe uma modificação de padrão, né? Então, antes parecia que quem buscava uma terapia, ou psiquiatra ou psicólogo, estava assinando uma procuração de que era ou problemático, né? Exato. E esse termo foi muito feliz. Então, as pessoas, elas não têm incapacidade ou defeitos, elas têm dificuldades. Então, eu posso ter uma dificuldade em me dar com uma situação cujo desfecho seja negativo, uma demissão, né, um dissabor afetivo, né? Então, encarar dessa forma tem facilitado muito para a gente, não para a própria pessoa, né? Porque se autoflagelavam muito, né? Havia um sofrimento que ficava ruminando e não sabiam como se dar. Mas hoje já percebem que não é uma incapacidade nem um defeito, é uma dificuldade. Já que funciona, já que a terapia funciona, acho que todas elas são úteis, mesmo a que não é cognitiva comportamental. Com mas certeza. Pelo menos a cognitiva comportamental, como você falou, é o aqui e agora. Quer dizer, dá um impulsozinho, né? Fundamental para quem está um pouco para baixo. Mas já que funciona, e funciona, graças a Deus, funciona mesmo, é uma coisa boa. Como remédio, também dá efeitos colaterais, também tem efeitos adversos, também precisa um dia parar, ou é diferente de remédio? Não, efeitos adversos, na minha experiência, nunca teve, né? Assim, acredito que não. Mas uma hora precisa parar, né? Então, assim, a ideia, a gente trabalha com metas, né? Claro que tem pessoas que recebem alta, ela é até conhecida, né, como uma terapia mais breve, porém, isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que recebem alta mais rapidamente, às vezes a gente dá aí uma média, né? Eu costumo falar para os clientes, para os pacientes, que isso é uma média de em torno de 16, 18 sessões, mas tem pessoas que já estão lá há mais tempo, tem pessoas que recebem alta, depois voltam para sessões de reforço. E é isso, né? Assim, tem uma duração. Claro que, como eu falei, tem aqueles que recebem alta que não voltam mais, eu acredito que é porque estejam bem, né? Enfim, às vezes encontra e fala que está bem. E tem aqueles que continuam, né? A cada 15 dias, uma vez por mês, mas tem uma média aí de tempo, sim. Certo. Na terapia mesmo que é o psicólogo com seu paciente, com sua paciente, sabe o tempo necessário de dar uma pausa e futuramente, se for necessário, retomar, né? Isso. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o casal. Ele, psiquiatra, doutor Marcial. Ela, psicóloga cognitiva comportamental, doutora Raquel. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. 12 de janeiro, finalzinho do tempo do advento, Janeiro Branco. Janeiro Branco é o mês que a gente fala menos de doença. Mas, infelizmente, continua falando, porque existem também problemas que nem deveria ser chamado de doença, mas é chamado, né? Problemas mentais. Mas principalmente a gente fala sobre qualidade de vida. O Janeiro Branco, o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Hoje os convidados, Dr. Marcial Moreira, médico, psiquiatra, doutora Raquel Moreira, psicóloga cognitiva comportamental. Chegando uma primeira pergunta, vamos ver aqui para quem é. Se é para o psiquiatra ou é para o
para a psicóloga. É a Nilda Bezerra, nossa ouvinte. Ela tinha uma amiga que morava bem perto dela, que tinha um salão de beleza. Porém, do nada, ela surtou. Então é para o psiquiatra. Ficou agressiva, quis bater no povo, nos clientes. E ela ficou assim, curiosa para saber o desfecho e não sabe. Ela era uma pessoa normal, ela ia para o salão dela, nunca tinha acontecido nada. E ela teve esse surto e ficou agressiva. Ela quer saber sobre isso, Dr. Marcial Moreira. Uma pessoa dita normal, todos somos normais, né? Somos diferentes porque ninguém é igual a outra pessoa. Isso. Mas somos pessoas, projeto de Deus, né? Pessoas de vida. E de repente uma pessoa fica diferente, como ela disse aqui, surtou e ficou agressiva. Por que isso acontece, doutor Marcial? Claro, existem várias possibilidades, mas vou aqui elencar. Antes de tudo, bom dia, Nilda, obrigado aí pela sua participação, pela sua pergunta. É uma pergunta muito bem-vinda, que esclarece a ela e a muitas outras pessoas. Nilda, a gente pensa na origem da disfuncionalidade, ou seja, essa tua conhecida que deixou de funcionar como era o natural dela. Isso existe por 3 motivos: por questões genéticas, por questões de personalidade pré-mórbida, ou seja, podia ter uma prévia de comportamentos, né, que por ação do terceiro elemento, que é o ambiente, o indivíduo sai daquilo que é o natural. Se um indivíduo tem, eu vou te dar um exemplo, Nilda, alguém tem um relacionamento afetivo de longa data e por algum motivo a pessoa termina esse relacionamento com ela. Isso vai gerar uma tristeza, uma decepção, uma frustração. Isso é absolutamente natural. Agora, se esse mesmo indivíduo tem uma predisposição genética, ao invés de ficar apenas triste, ela pode ficar deprimida. Se ela tiver uma genética para depressão. Se essa pessoa tiver uma predisposição genética importante para algo psicótico, psicose significa sair da realidade, Nilda. Essa pessoa pode delirar, agitar ou alucinar. E fora a questão genética, tem também a questão da personalidade. Pessoas que se deram muito com desvalor, com desamor, com desamparo ao longo de sua infância e adolescência, guardam isso, vou tentar usar uma linguagem que chegue bem a vocês, como algo traumático. Então, quando alguém deixa ou rompe o relacionamento, nesse exemplo que eu dei, essa pessoa pode se sentir novamente ou desamada, ou desamparada, ou desvalorizada, e não somente sentir, mas deixar de funcionar como deveria. Então, é possível que tenha um elemento genético, é possível que tenha um elemento da personalidade ou um elemento do ambiente. É isso que faz com que uma pessoa possa sair daquilo que é o natural dela. Naturalmente, essa pessoa precisa de ajuda e existe uma coisa maravilhosa que é o avanço da farmacologia. Existem medicamentos que podem ajudar. É uma coisa incrível. Nessa época que a gente carecia de psiquiatra aqui, eu tive que estudar bastante essas drogas, né, para poder ajudar alguma pessoa que estava sofrendo. E realmente o resultado é muito animador. Para a pessoa que recebe, para os parentes que convivem, para o médico que prescreve. Claro que existe limitação, existe casos que não melhora bem ou demora a melhorar, mas o resultado, na maioria das vezes, é algo fantástico e deixa a gente feliz demais. É verdade. Eu acho que essa minha satisfação foi tão grande que o meu filho, o meu primeiro filho, em vez de ser gasto, quis ser logo psiquiatra, igual a você. E um excepcional não é gratificante, né? Você vê uma pessoa melhorar, não ter mais um surto desse, ou pelo menos diminuir bastante. E assim, existem inúmeros remédios. Gosto muito de falar sobre isso, que medicamento é um dos remédios. Terapia é um excelente remédio, atividade física é um excelente remédio, espiritualidade, trabalho, lazer. Então, assim, nada como
nós agruparmos todos os remédios. O medicamento ele é fabuloso, né? Medicamento na cardiologia, né? As pessoas faleciam por hipertensão, as pessoas faleciam por pneumonias comunitárias. Que não dão efeitos colaterais, que a pessoa toma a vida toda e ajuda bastante. E a psiquiatria é isso, e a nossa função é socializar essa questão do conhecimento da saúde mental, mostrar que as medicações não têm mais a intenção de sedar, dopar, causar dependências, gerar efeitos colaterais. Claro que dipirona pode gerar um efeito colateral, um antipertensivo pode gerar um efeito colateral. Inúmeras medicações podem engordar, emagrecer, não só da psiquiatria, né? Mas a gente tenta sempre mostrar que elas tendem a ficar cada vez mais brandas, e que elas não são o processo, mas que elas fazem parte do processo de melhora do indivíduo, né, portador de uma disfuncionalidade emocional. Associar farmacologia à psicoterapia é o que de melhor há, né? E só fazendo também um pequeno adendo, já que o mês é de prevenção, existem também as terapias preventivas, né? Então não temos só terapias curativas, certo? Daí a importância de levar esse conhecimento de que quem vai para terapia, de novo, é o problemático. Não, é quem quer tentar se dar melhor ou resolver uma dificuldade. Até porque, complementando a fala, né, do Dr. Marcial, um dos objetivos, né, principais das terapias, não só da TCC, é o autoconhecimento. Né? Então, TCC, terapia cognitivo comportamental. Isso. Para ficar mais fácil para os ouvintes, quando a gente fala cognitivo comportamental, né, a doutora Raquel tem um conhecimento bem mais vasto sobre isso, né? É o cognitivo de tratar o pensamentos, crenças, né? E o comportamento. O comportamento da pessoa que depende do pensamento também. O pensamento, ele vai influenciar no nosso humor e na forma como a gente se comporta. O nosso comportamento também vai influenciar na forma como a gente pensa as situações, consequentemente na forma como a gente sente, nos nossos sentimentos. Isso, e trazendo para uma ilustração, né, para ficar ainda mais fácil, alguém que, como a gente citou no começo, termina um relacionamento e passa a ter um pensamento de que eu nunca mais vou ser feliz. Ou não vou mais arranjar alguém, não por vou exemplo. Mais ninguém, né? Sou desinteressante. Ou vou ficar sozinha. Perfeito. Essa é a cognição, esse é o pensamento, que acaba limitando o comportamento. Então, a abordagem da psicoterapia, ela faz isso. Trata essa disfuncionalidade do pensamento chamada crença limitante, porque limita o comportamento do indivíduo. Quando essa disfunção na mente é leve, às vezes nem precisa de medicamento, só a terapia pode resolver. Sim. Agora, quando é muito sério, como esse caso que foi perguntado pela ouvinte, aí precisa, né, de fármacos. Com certeza, certamente. E os medicamentos, doutor Marcial, a gente sabe que aquele chequezinho azul que tem uma taja preta no meio pode causar dependência, mas a maioria dos medicamentos que vocês, psiquiatras, utilizam para tratar ansiedade, depressão e outros problemas, fobias, eles não causam dependência, né? Usa até o período que for realmente necessário usar, não é isso? Verdade, e daí também a satisfação em estar aqui para levar isso à população, né? Então, assim como em qualquer outra especialidade médica, né? O portador do diabetes, ele vai tomar medicamento pelo resto da vida. Sim. O hipertenso pelo resto da vida. Para quê? Para protegê-lo, para evitar que um dano maior aconteça. Claro que na psiquiatria existem, né, algumas alterações, como em qualquer outra especialidade médica, que a medicação é necessária ao longo da vida, né? Mas mesmo essas medicações não são mais as antigas causadoras de dependência. Temos uma necessidade do uso, não uma dependência da medicação. Mas grande parte, que a gente chama de nosologia, mas falando mais simples, das patologias, das enfermidades emocionais, elas não precisam ser abordadas ao longo da vida com medicação. Algumas sim, claro, mas a grande parte não. Medicação, ela entra, busca dar uma estabilidade
E a terapia auxilia muito já no processo inicial. Isso. E ela é quem determina a finalização do tratamento. Sim. Numa linguagem, né, assim, mais acessível, eu costumo falar, né, para os pacientes que a terapia trabalha o que está por trás dos sintomas. A medicação, ela vem para atenuar esses sintomas, né? Diminuir a ansiedade, diminuir sintomas físicos. Às vezes a pessoa está com dificuldade para dormir, alterações no apetite e outros tipos, né, de sintomas físicos. E a medicação vem atenuar esses sintomas, estabilizar mais o humor. E a terapia vem trabalhar o que está por trás disso, né? Essa terapia, para uma pessoa que está precisando, uma maravilha. Esses medicamentos que são tão bons que não é só o psiquiatra que usa. Eu uso na gastroenterologia, os reumatologistas usam frequentemente. Ah, doutor, mas são controlados. São controlados, mas não causam dependência química, você não fica alterado, a não ser que você tome errado, né? Mas sob prescrição médica, o dermatologista precisa usar de vez em quando, o ginecologista, enfim, todas as áreas médicas usam esses psicofármacos que quem domina, estuda mais e passa mais e prescreve mais é o psiquiatra. Isso. Mas as outras áreas também precisam. Péricles, com certeza, né? Assim, eu falo isso muito na universidade, né? Quando a gente vai conversar lá com os meninos, que neurologistas que forem, né? Claro que tem as pessoas que têm dores de cabeça por tensão, reumatologistas que forem, vão ter as fibromialgias, cardiologistas que forem, muitas vezes geram algumas arritmias ou hipertensões, né? Endocrinologistas que forem, muitas vezes levam às compulsões alimentares, os gastros pelas gastropatias, a famosíssima, nervosa, né? Pronto, gastrite nervosa. Tem pessoas que têm muita dificuldade, o intestino conhecido como segundo cérebro, né? A quem 1 minutinho antes de um evento importante tende a usar banheiro, tem quem vai para casa de alguém e tem o efeito oposto e não consegue utilizá-lo. Exato. Então a psiquiatria, não. A emoção do paciente, ela está envolvido em qualquer universo que ele esteja. Exatamente. Então, como é bom a gente dispor de tratamento, tanto remédios bem usados, bem prescritos, como terapia, diversas terapias, principalmente essa, porque ela é mais imediata, ela não precisa de 6 meses, 1 ano para agir, né? Como você mesmo falou, doutora Raquel, é uma terapia, às vezes, curta, né? Isso, mas depende, que funciona, né? Exatamente, que depende, né, essa duração de cada realidade, né, de cada caso. Mas é conhecida mesmo como uma terapia mais breve. Mais breve. Não breve no sentido de toda a terapia, mas da ação de já dar uma ajuda, né? Rápida, né? À pessoa. Isso. Porque o tempo vai depender do resultado, né? Exatamente. Da pessoa ter interagido bem, ter compreendido bem. Cada realidade, né? Cada realidade. Também, às vezes está ali, já tem um transtorno mesmo, né? Diagnosticado. Já faz tratamento psiquiátrico há mais tempo, às vezes está em crise, então demora um pouco mais. Então isso vai depender de cada realidade, né? Doutor Marcel falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou aí da atividade física, né? E aí eu vejo pessoas dizer, na minha área, né, por exemplo, que quando começou uma atividade física para valer, não aquela coisa de uma vezinha por semana ou 15 dias, para valer, melhorou a parte digestiva. E outras dizem que melhorou a parte emocional, diz claramente que está menos ansiosa, menos queixosa, menos angustiada. Porque a atividade física melhora, além do físico, o emocional das pessoas. Lembrando que antes de qualquer coisa, o adoecer psiquiátrico, ele é uma doença inflamatória, né? Como outra qualquer. As pessoas têm uma maior dificuldade em lidar com peso, né? Em lidar com cansaço, né? Porque atua mesmo no organismo por mecanismos de inflamação. A atividade física por si só diminui a inflamação do corpo humano. O sobrepeso, que é uma doença inflamatória que é muito associada aos distúrbios emocionais, só de ele diminuir, de ele ser trabalhado, antes de qualquer coisa em relação à atividade física, ao peso. O primeiro passo é deixar de ganhar, né? O segundo passo é começar a perder de forma saudável, né? E ver até onde chega.
porque a atividade física ela melhora muito a questão das endorfinas, dos combustíveis cerebrais. Nosso cérebro ele funciona por meio de substâncias que a atividade física aumenta exponencialmente. Além do que, muitas atividades físicas elas são uma janelinha para as pessoas respirarem. Às vezes fica muito no ritmo, casa-trabalho, então abre essa janela e sai dessa rotina que muitas vezes aprisiona e também contextualizando dentro da questão social. Então a gente está falando de tratamento à atividade física, a gente está falando de prevenção de doença, mas a gente está falando também de interação social. Doutora Raquel, ele falou do exercício, que melhora a mente, além de melhorar o físico. Tem outra coisa que a gente vê nessa campanha, quando eu vou convidar alguém para vir para cá, eu leio o que é que tem nas campanhas. São campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul e agora Janeiro Branco, né? Aí fala muito sobre uma boa noite de sono. O dormir bem ajuda também demais, né, a mente? Com certeza, né? É fundamental. O dormir bem, a alimentação saudável, também. A atividade física. Eu costumo separar por áreas, né? Isso. Quando o paciente procura, a gente faz lá na sessão de avaliação já isso, né? Ver área por área da vida. Então, cuidar da área familiar, a área espiritual é muito importante, independente da crença de cada um. Né? A atividade física, como foi mencionado agora, então a gente reforça muito a importância da atividade física, do lazer, de ter momentos de lazer social, e também essa questão, né? Tá sempre focado nessa questão do sono, de uma alimentação saudável, né? Para que a gente possa funcionar bem, né? No dia a dia é bem comum, né? Chegarem pacientes, pessoas jovens, de qualquer idade, com dificuldades para dormir, com alterações do sono, né? Por N motivos. Ou às vezes ao contrário, a pessoa até dorme bem, mas encurta o sono por diversas atividades, aí dorme pouco, né? E aí ou acorda indisposto, né? Não acorda bem. Inclusive o tema do ano passado do Janeiro Branco foi esse, né? A vida pede equilíbrio. Né? Equilíbrio, exatamente. Foi o que entre todas as áreas, né? Por isso que a gente olha o todo, todas essas áreas, como é que elas se encontram. Porque é muito importante o equilíbrio. É verdade. Eu pensei que era uma pergunta, mas é um elogio ao doutor Maciel. É a nossa querida doutora Lindaura, da farmácia Flor de Joá, que teve uma grande perda semana passada. Não sei se vocês viram um incêndio em uma das suas lojas. Que pena. Mas a doutora Lindaura é uma batalhadora, uma mulher forte, né? Ela vai superar isso aí, Deus vai dar muito mais. Você sabe, né, doutora Lindaura? Você doutora sabe, Lindaura, Deus lhe dá tudo. Tem pessoas especiais, né? Ela é uma pessoa essencial aqui para a comunidade caririense. Serve de exemplo para muitos de nós. Fica aqui nosso abraço carinhoso para ela. Um beijo enorme em toda a família. E ela disse, doutor Maciel Moreira é um excelente médico, profissional humano, é o mais importante da área de saúde, da saúde mental, se referindo à referência, né, o início, né? Certo. Porque, como eu falei, a gente carecia dessa área. Hoje, graças a Deus, sim, doutor Maciel, como está a psiquiatria aqui no Cariri? Agora está bem servido ou ainda há carência? Lembrando que tudo é um processo de evolução, né? Queria inclusive, né, deixar um abraço enorme aos precursores da psiquiatria aqui do Cariri. Eles têm uma enorme importância, as coisas elas evoluem com o tempo, mas queria nem citar nome para não, né, deixar nada vago, certo? Mas eu tenho um respeito enorme à história de todos eles. Exato. E tem evoluído muito bem, certo? Eu acho que a chegada das universidades engrandeceu muito a questão da medicina no Cariri, dentre as quais a psiquiatria. Então, tem belíssimos alunos aí que já se tornaram psiquiatras. Sem dúvida, e são nossos ex-alunos que enchem, né, a gente de orgulho, né? Ave Maria, poder trocar ideias com eles, né? Aprender com eles. A primeira turma da FAME do FCA deu 7 psiquiatras. É verdade. Numa turma de 35 só 7 psiquiatras, verdade. Então, hoje nós temos a psiquiatria, né, que abrange a saúde mental da criança e do adolescente, né? A gente tem a psiquiatria com especialidade no sono,
né? Isso. Então a gente tem muita gente boa na questão das psicoterapias, a gente tem as universidades formadoras dos profissionais em psicologia que está evoluindo cada vez mais. Então o Cariri está se tornando um centro de muito boa referência. Hoje nós já conseguimos organizar muitos simpósios e congressos aqui na região. A gente traz muita gente boa para cá, a gente é chamado para lá, porque aqui sempre foi um polo receptor de conhecimento, e hoje o Cariri é um polo produtor de conhecimento científico na área da psicologia e da psiquiatria. É verdade, devido à distância das capitais, aqui teve que andar por suas próprias pernas. E aqui a medicina desenvolveu em todas as suas áreas, né? Isso. Ainda bem. Tanto é que vai vir a residência, né? Não é? De psiquiatria. Que maravilha, né, doutor Marcial? Né? Primeira residência de psiquiatria no interior do Ceará e no interior quase do Brasil todo, né? Nós temos 2 grandes nomes psiquiatras aí que de fato empunharam essa bandeira, né? Dr. Clístenes e Dr. Aécio, e a gente vai colaborar lá também com eles, que coisa né? boa. Lá na Universidade Federal do Cariri, né? Vai ser. Você dá aula lá, né? Na FAMED, dou aula lá também. E na né? Estácio e Domed. Vou participar também da residência médica, com certeza, mas os grandes batalhadores aí foram eles dois. Eles têm todo o mérito nessa E nessa os conquista. cursos de psicologia, além da Leão Sampaio e da própria Estácio FMJ, já tem outros, né? FAP. Na FAP também, né? Na Faculdade Paraíso. Então, na 3. Estácio... Estácio tem não, né? Acredito que não. Então acho que é só tem FAP mesmo na e Leão Sampaio e FAP. Ah, entendi. Essas duas. Mas se forma quantos psicólogos por ano? Um bocado, né? Isso varia, né? As turmas devem ter em média uns 30, 40. Isso. Às vezes inicia com 50 e conclui 20, 30, enfim. Exato. Mas um a Leão sonho Sampaio é a pioneira, né? A minha esposa, ela é dessa psicologia cognitivo-comportamental. Ela teve que esperar ter aqui, porque o projeto dela foi os filhos, né? 3 filhos, nascendo um perto do outro. Aí quando teve a primeira turma da Leão Sampaio, ela, agora eu vou. Que bom, né? Que tem aqui mesmo no Cariri, que antes a gente, daqui no meu tempo, né? Na minha época, todos os jovens que queriam uma profissão assim, principalmente na área de saúde, tinham que estudar nas capitais, né? E agora já não precisa. E há todos, né? Aqui. E há uma ideia, uma promessa de trazer o curso de psicologia para a Universidade Federal, né? Então a gente vai estar bem servido, tanto as instituições de autarquia privada quanto pública vai poder atender essa demanda aí da população. Que coisa boa. Aqui o Cariri realmente tornando-se cada vez mais independente. Como a pessoa deveria ser. Vocês falaram de atividade física, falaram de alimentação, falaram várias coisas. Aí nesse projeto desse ano falam também que uma pessoa, e aí é trabalhada na psicologia, ela deve adquirir uma capacidade de ser autossuficiente, ou seja, não ficar dependendo de outras, porque isso pode bloquear seu desenvolvimento mental, não é isso, doutora? Isso pode trazer prejuízos, né? A questão de autonomia, independência, isso é muito trabalhado também, né? Exato. Nas terapias. É uma das metas, né? Questão do autoconhecimento, né? Investigar, né? O porquê dessa dependência, dessa falta de autonomia, trabalhar essas crenças limitantes que faz com que essa pessoa, né, tenha comportamentos assim. E a independência, ela é muito importante em todos os sentidos, né? Esse mês, esse Janeiro Branco 2025, eles mandaram assim uma espécie de pontos para trabalhar, né? Pontos individuais e também até saúde coletiva, né? Até política, assim, para todos, né? A alimentação adequada, boa, útil e nutritiva para todos. Essa independência que a pessoa tem que adquirir para não ficar dependendo, às vezes, dos pais, às vezes do esposo, né? Às vezes dependência... A dependência emocional também, né? Não só financeira, né? Mas a dependência emocional. Isso. Lembrando que a gente está falando de dependência, não de individualismo, né? Não de egocentrismo ou individualização. Foi legal o Pérez ter levantado também, né?
esse tema, porque as interações sociais elas vão existir sempre, mas é sempre dentro da esfera da dependência emocional. É emocional, exatamente. Verdade. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta, vocês podem participar, vocês podem fazer pergunta, 3512-2000, tanto telefone quanto WhatsApp. A live do Facebook, vocês podem perguntar lá também e a gente passa suas perguntas, suas dúvidas para o casal convidado Janeiro Branco, Saúde Mental. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Vamos ficar na sua companhia até bem próximo às 9 horas. Missa aqui diretamente da Rádio Padre Cícero, do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Mas até lá, nossos convidados estão aqui, o Dr. Marcial Moreira, é médico, psiquiatra, e a doutora Raquel Moreira é psicóloga cognitiva comportamental. E as perguntas chegando, temos inclusive 2 áudios, né? Vamos ouvir o primeiro, Carlos Eduardo. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Pélix. Não é relacionada ao tema, mas eu gostaria, se fosse possível, ele me respondesse em relação à atividade física. Eu tenho 48 anos e, por conta de um problema de visão, eu não posso ir para a academia. Aí eu tenho uma esteira em casa, que faço esteira de domingo a domingo e faço pilates 2 a 3 vezes na semana. Por conta da minha idade, essa atividade física que eu faço serve para alguma coisa ou necessariamente eu precisaria ir para a academia por conta da questão da massa muscular? Boa pergunta, viu? Ela deu nome? Não, né? Olha, que serve. É muito bom. Continue fazendo, conforme seu limite, até onde você tolerar. A questão da academia ter mais aparelho e ter uma orientação de um profissional, né? Um professora de educação física também é muito bom. Agora, o que eu acho mais importante que você fazer é uma avaliação cardiovascular, para você ver como é o seu desenvolvimento no teste ergométrico, se você cansa, até que ponto você pode ir, né? Devido à sua limitação física. Seria bom uma avaliação cardiovascular. Mas continue, viu? Muito bom que você faz. Continue fazendo. Com essas orientações, melhor ainda. Tem personal trainers que vai na residência da pessoa, né? E eles são criativos demais. Não precisa pensar que vai ter que fazer uma academia, uns aparelhos dentro da sua casa. Não, eles fazem coisas com o que você tem dentro de casa. Eles aproveitam cadeiras, sofá. Enfim, eles aproveitam tudo e orientam bastante, viu? Mas olha, continue ativa, continue fazendo exercício, veja uma avaliação cardiovascular e veja aí, se for possível, um personal trainer que vai lhe orientar melhor ainda. E a outra, acho que o outro áudio deve ser para os nossos convidados, né? Bom dia, doutores, bom dia. Aqui é Gilda Marques, estou falando aqui de Vaz de Areia. Bom, como eu já passei por muitos problemas na infância, traumas e etc, eu vivi uma vida conturbada de pensamentos negativos. E eu me perguntava por que era que os pensamentos negativos não iam embora e não vinham os positivos, né? Então, com o passar do tempo, eu fui apaixonado pela psicologia, né? Para saber conversar, saber a vida humana, como era. Então, eu já está com 3 semestres que eu faço psicologia e a partir desse momento eu me conheci muito bem. E nesses 3 períodos eu ajudei muitas pessoas. Eu amo psicologia. A psicologia, porque eu me conheço e conheço. E a saúde mental, ela vem mais dos pensamentos. Os pensamentos negativos. Se você tiver pensamentos negativos toda hora, sobre pessoas, sobre si mesmo, você não chega muito longe, não. E aí causa doença mental. É isso aí, né? Também sou apaixonada pela psicologia e a gente precisa mesmo cuidar, né, desses pensamentos, né? Eu costumo falar que a gente está o tempo todo pensando, né? Então vem vários tipos de pensamento, positivo, negativo, pensamentos verdadeiros, pensamentos falsos.
E a gente trabalha mais especificamente com os pensamentos automáticos negativos, né, que são aqueles que vêm de repente à cabeça e que junto dele vem, né, emoções e que faz com que a gente se comporte de uma forma funcional ou disfuncional. Então, trabalhando esses pensamentos é muito importante, né, trabalhar a racionalização, né, enxergar o todo, né. Então, é importante também ver o positivo, né. Tanto é que temos pensamentos positivos e tem pessoas que ficam, né, mais presos nos negativos, as coisas negativas que acontecem, enfim. Então, trabalhar esses pensamentos, as distorções cognitivas, né, como eu falei, nem todos os pensamentos que vêm, eles são verdadeiros ou completamente verdadeiros, é um dos focos principais, né, da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. É verdade. E mais um ouvinte, a Lígia, ela dá bom dia para a gente, para você também, Lígia, sua família, e ela pergunta ao Dr. Marcial, como equilibrar a saúde mental numa pessoa que está passando por problemas financeiros? Nem todos têm como procurar esse tratamento médico, psicológico, nem tem como frequentar uma academia de atividade física. Que dicas pode ser dado para uma pessoa que está passando por problemas financeiros, mas que quer ajudar, quer ter mais qualidade de vida, os pensamentos não estão bem, doutor Marcial? Pronto. A Gilda falou antes, né, lá de Várzea Alegre. Ela falou sobre os pensamentos, a doutora Raquel respondeu super bem. Lembrando que esses pensamentos automáticos, porque serve também, meu bom dia aí para a Lígia, obrigado pela sua participação, porque muitos dos pensamentos, eles são intrusos, né? Eles são contra a nossa vontade. Nós sabemos muitas vezes que eles nem são tão racionais e nem gostaríamos de tê-los, mas a gente não consegue controlar. É um aprendizado, né? Então a terapia, ela entra nesse processo. Antes das dicas, Lígia, queria te passar que a gente tem um sistema de saúde que ele busca, né, também as pessoas que em um determinado momento estão tendo uma dificuldade de ordem financeira, né? Então, as universidades, elas têm centros de atendimento em terapia, né? Nós temos grupos de psicólogos também que trabalham a valores, né, que abrangem um maior nível social, aquelas pessoas que estão numa dificuldade maior. A gente tem as atividades físicas em praças públicas e muitas delas têm educadores físicos presentes, porque muitas vezes não chega esse conhecimento à sociedade, mas uma dica importante para tratamento, sabe, Lígia? Não apenas para prevenção, já que você falou que já está com alguma dificuldade, seria buscar as instituições de ensino, sabe? Elas servem para a formação dos alunos, mas os atendimentos, eles são supervisionados pelos professores, pelos preceptores, então acho que seria uma dica importante para você. E em relação a uma informação, claro que breve, né, costumo muito falar para as pessoas tentarem. Não dá para a gente simular ou fingir que algo não está acontecendo, né? Senão a gente fica com aquela questão de um otimismo que é tóxico, inclusive, né? A positividade tóxica. Tem coisas que... não, tudo tem um lado positivo. Não, tem coisas que não tem. Tem momentos que de fato são difíceis, certo? Mas só uma informação breve, rápida, claro, para ficar aqui no ar para todos, a gente tentar, né, pensar mais naquilo que a gente controla, né? Claro que a gente não controla o passado, a gente não controla o futuro e a gente não controla o pensamento e comportamento dos outros. Isso é feito em terapia, isso é um aprendizado para se colocar em prática, mas a gente tentar caminhar passo a passo, degrau a degrau e saber que nada é tudo, já é um ponto de partida, tá bom, Lígia? Você falou aí, importante esse atendimento ao público externo das universidades. Tem esse atendimento ambulatorial tanto na Estácio, Indomed, FMJ, na própria sede da Estácio,
E tem o atendimento também da Faculdade de Medicina, FAMED, que é o UFCA, só que esse é mais direcionado a quem mora em Barbalha, a não ser que o próprio médico, ele dê uma ordenzinha que a secretária pode marcar para ele mesmo de outra cidade, né? Já da FMJ, ela é mais abrangente, você tendo uma orientação de algum professor da Estácio FMJ, você pode ser atendido pelos psiquiatras professores da Estácio FMJ. E tem a rede pública, nós temos no Juazeiro, que é uma cidade grande, Crato, e até Barbalha, tem os CAPs, não é isso? Isso, nós temos o Centro de Atenção Psicossocial e temos também de e suporte psicológico. E só para complementar, né, tem o SPA, né, o Serviço também de Psicologia da Leão Sampaio. Leão Sampaio, a gente encaminha muito. Isso, e é muito bom. É porque a psicologia da Estácio ainda não está 100% em atendimento para o público externo, né? E a Leão Sampaio está há muitos anos. O SPA já funciona há muitos anos. Muitos anos. Muitos Embora anos. agora parece que estão cobrando uma taxazinha, mas é simbólica, né? É bem simbólica. Sempre foi cobrado, né? A gente deixa a critério, né? Na época que eu estudava lá, né? De R$1 a R$10. Um valor bem irrisório. Acho que deve ter aumentado um pouco mais, né? Claro, já tem quase 13 anos que eu me formei. Exato. Então deve ter aumentado um pouco mais. E deixar a pessoa à vontade para escolher aí o valor que pode pagar. Legal. Tanto o tratamento psiquiátrico é possível na rede pública, quanto o tratamento psicológico também é possível, né? Isso. Bom o pessoal saber. Verdade, porque tem razão, não são tratamentos, né, acessíveis, não são tratamentos muitas vezes baratos, claro que a gente reconhece isso, mas aqui na nossa região tem todas essas instituições que tentam fazer o melhor pelas pessoas que em um determinado momento não está em condição de um tratamento privado. Exato. E mesmo o tratamento, como a gente diz no popular, particular, às vezes você faz aquela consulta porque aí você está prestando rápido, né? Mas as medicações, que também às vezes não tem um custo tão acessível, muitas delas são disponibilizadas na rede pública. Também. Eu já vi, por exemplo, pessoas ir pegar medicamentos lá no Estefânia, lá no Sandu, né? Medicamentos dessa linha psicofármaco. Existe uma linha do governo que atende, que abarca as chamadas medicações de alto custo. Algumas delas que não faz parte da linha do governo também podem ser judicializadas quando se mostra, se comprova, né, a necessidade. Então a gente sempre propõe o melhor para os pacientes, seja adquirindo, comprando, né, por recursos próprios ou por recursos do município, do estado, da federação ou por meios judiciais. Então tem como as pessoas conseguirem ter o melhor tratamento. Acesso, né? Muito bem. Uma pessoa, ela, como disse aqui a amiga, né, a ouvinte, uma pessoa que estava bem, que ela ia, que conhecia, de repente alterou, né? Às vezes a pessoa altera não com agressividade, não com comportamento assim, mas com uma espécie de medo, uma ansiedade que gera um medo enorme. Eu queria que vocês dois falassem sobre uma coisa que, infelizmente, parece estar aumentando no mundo. A gente vê muito quem faz emergência, quem atende. Eu já atendi muito plantão, hoje não mais, mas atendia muito. Chegava muitas pessoas passando mal no hospital, com medo de morrer, com um desconforto no corpo todo, uma falta de ar, uma agonia que não sabia bem definir. Eu queria que vocês falassem dessa ansiedade generalizada que gera uma espécie de pânico nas pessoas. Certo, posso falar assim. É importante dizer que tudo tem um parâmetro, né? Para sair da dimensão do que é considerado natural para entrar na dimensão do que é considerado patológico, né? Então, existem critérios de intensidade, de tempo. Por exemplo, se a gente perguntar, né, juntar muita gente ali na Praça Padre Cícero, quem aqui já sentiu tristeza? Todo mundo. Quantos, por conta dessa tristeza, permaneceu 2 semanas sem executar suas atividades? Aí sai da dimensão do natural e entra na dimensão da depressão. Quantas dessas já teve pensamento de que viver não vale mais a pena? Aí já entra no quadro da depressão grave. Então, não é o que se sente, é em qual dimensão sente e o quanto isso atrapalha. Então, depende do tempo de duração e da intensidade.
Com a ansiedade é a mesma coisa, né? A ansiedade, ela é formatada, ela é formulada pelas preocupações. Quando a gente para pensar na palavra, uma pessoa preocupada é uma pessoa que se ocupa previamente daquela situação, né? Então, ela pode se ocupar previamente de uma forma tão excessiva que começa a ter repercussões físicas. E como ela vai se dar com algo que ela não controla, que é o futuro, ela se descontrola. E aí o coração acelera, e aí eu tenho dificuldade respiratória, aí meu corpo dói, eu posso ter tremor, suor, achar que eu posso morrer a qualquer momento, e aí sai da dimensão da ansiedade natural para entrar na ansiedade patológica, que é a chamada crise de pânico. Para que a população, para que os ouvintes saibam a diferença de ansiedade generalizada para pânico, ansiedade generalizada são pessoas que têm dificuldade de relaxar. São pessoas tensas generalizadamente. Elas são tensas e se preocupam com o dia de trabalho, com o que vai acontecer com os filhos na escola, com o lazer, com a viagem, com a casa, ou seja, são generalizadamente ansiosas. Então isso é, a grosso modo, transtorno de ansiedade generalizada. Quando há uma crise ansiosa, aí é uma crise chamada de pânico. Há quem tenha o aperto no peito, a dificuldade respiratória, como eu citei, e muitas vezes acha que pode infartar, acha que pode morrer a qualquer momento, tem dificuldade de ficar em ambiente fechado, né? Há quem tenha medo até de que está perdendo o juízo crítico das coisas, aí a gente já entra numa crise, é a crise ansiosa, né? Isso não é um surto, isso é uma crise ansiosa. Essa pessoa, ela vai voltar ao normal dela e vai seguir naturalmente a vida mediante tratamento, né, psiquiátrico, psicoterápico. Então, medicações e terapia tratam muito bem as ansiedades generalizadas e os pânicos. Tem um tratamento na crise, né, para melhorar um pouco rápido, tem um tratamento prolongado para evitar que fique voltando. Isso, e a terapia faz com que as pessoas tenham cada vez menos gatilhos. Elas vão deixar de ser pessoas preocupadas para serem pessoas cuidadosas. Ninguém vai mudar o jeito de ser, mas vai trabalhar o jeito de ser de cada um. É isso que a terapia vai fazer. E faz muito bem, né? Porque dá aquele apoio que a pessoa precisa. Ou seja, a pessoa precisa nessas horas, primeiro, ser ouvida por alguém. Com certeza. E a gente, às vezes, não pode desabafar só com o parente, o vizinho. A gente tem que desabafar com alguém que tenha conhecimento que possa nos ajudar, né? Exatamente. Uma pessoa, né, que tenha esse conhecimento e que tenha uma visão mais neutra, né? E aí, o doutor Marcial já falou muito bem, né, do que se trata, enfim. Só complementando, né, mais uma vez, né, o quanto que as terapias ajudam, né, nesse sentido. Porque tanto ajuda na questão da crise, como na manutenção também, né, do tratamento. E na prevenção. Na prevenção. Para não viver tendo também, essas crises. Né? Então, desde já trabalhar essas questões. Lembrando que, como ele falou, né, a ansiedade, a preocupação, o medo são sentimentos inerentes ao ser humano e eles são importantes, têm uma função, né? Então, de um todo, não é ruim ser preocupado, né? A gente está falando do excesso dessa preocupação, né? Que é uma preocupação com algo que nem existe. Ainda nem sabemos se vai existir, como ele falou bem, né? A gente não controla esse futuro. Né? Agora, também essa pessoa pode ter esse quadro devido a uma alteração de algo lá no seu cérebro. Ou seja, o médico, ele vai fazer o que a gente chama de diagnóstico, né? Afastar a possibilidade de algo bem estrutural, bem orgânico, para ficar com essa parte psicossomática. Claro. Chegam muitos pacientes, né, com percepção uma das percepções de pânico é sentir que tem alguma disfunção cardiológica. E quando o paciente ele é abordado por nós os abordamos de uma forma geral, ampla, né? Porque o paciente que tem distúrbios nas ansiedades, nas melancolias, nas depressões, ele tem rim, fígado, estômago, coração, como qualquer outra pessoa. Isso. Então, por mais que a gente saiba que a origem daquela crise seja emocional,
A gente vai ter um olhar carinhoso e amplo para aquele paciente, solicitação de exames, ver como é que está o perfil nutricional, como é que está o perfil do sono. Não tem mais aquela questão de damos um diagnóstico e passamos uma medicação, né? A avaliação da pessoa como um todo. É importante falar da ansiedade generalizada porque quem é excessivamente pré-ocupado, ele é ocupado previamente, ele não tem respostas. Então a mente não para. Então esse indivíduo vai ter problema de sono, ele vai viver muito submetido à adrenalina, ele vai ter dor muscular, ele vai ter aceleração cardíaca, ele vai ter alterações gástricas, vai ter alterações intestinais. Então muitas vezes são chamados os peregrinadores médicos, porque faz uma série de consultas, uma série de exames, e é para validar o que o paciente está referindo. É muito ruim o termo "isso é psicológico", como se isso não existisse. Não, a origem... Você não tem nada. Claro que tem. A origem é psicológica, mas a dor de cabeça existe, mas real. O coração acelerado existe, mas a dor de estômago existe. Então a gente sempre valida e passa essa informação, né, para as pessoas que convivem. Deem valor ao que eles estão sentindo, né, mesmo que seja psicológico e não tenha nada, digamos, clínico, né? Ele está sentindo a dor, ele está sentindo a queimação, ele está sentindo a aceleração do coração. A dor é real, né? Psicológico não é inventado. É muito importante que a população saiba dessa informação. E os cardiologistas que já vieram aqui no programa, eles dizem que assim como o fumo, assim como o álcool em excesso, a idade, a genética, o diabetes, o estresse emocional frequente também é fator de risco para um infarto. Com certeza. Né, mesmo sendo de origem emocional, pode repercutir na morte. Sim. Pode, são doenças inflamatórias, como a gente disse lá atrás, entendeu? Então, a frase "tira isso da sua cabeça", não, isso não funciona. Não deve, né? Não, quem mais quer se ver livre disso é o próprio indivíduo. Ele está tendo uma dificuldade em lidar com aquilo. Ele não é frágil, entendeu? Não há fraqueza, não há incapacidade. Há uma dificuldade em lidar com a situação. Doutora Raquel, o medo. E só complementando, né, essa questão de é psicológico, minimiza, né, de uma certa forma, a questão de você cuidar do psicológico, né? Como se é psicológico, então fosse uma coisa menos importante. Uma bobagem, ou menos importante. Né? Não. Né? Agora, o medo é uma coisa que parece que é até boa, né? Porque pelo medo a gente não sai por aí fazendo besteira, Exatamente. Né? Não sai por aí correndo no carro, na moto, embora alguns não parece que nem medo não tem, né? Alguns saem mesmo, com mais de 1000. Mas o medo, ele às vezes é uma coisa absurda, mas para a pessoa não é. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de elevador, tem gente que tem medo de ir na calçada. Como o medo precisa ser trabalhado, né, na terapia? Isso aí já é, né, um medo exagerado, né, um medo muitas vezes ilógico, irracional, né, que a gente fala de fobias específicas, né, e existem vários tipos de fobias, né. Então, a gente trabalha muito, de novo, né, com essa questão dos pensamentos que estão vindo na cabeça dessa pessoa, né, trabalhar a racionalização desses pensamentos e os enfrentamentos. Então, tem técnicas de exposição, né, exposição que a gente leva mesmo o paciente para entrar em contato com aquele objeto fóbico, né, com aquela situação fóbica, e vai avançando, vai melhorando gradativamente, vai se habituando, se acostumando com aquilo e vendo na prática que não é aquele bicho de 7 cabeças, como o pensamento estava dizendo que era, né, fobia viajar de avião, aquele medo mais exagerado, a elevador, né? Então, tem um caso, né, que eu acompanho de uma senhorinha hoje, ela é uma senhora, né, mas ela já tem um tempo que está comigo em terapia e ela tinha muito medo. E ela precisava ir para as sessões semanalmente e a gente atende no 7º andar. E aí, em um determinado momento, claro que a gente não vai fazer isso em um primeiro contato, né? Senão o paciente vai sair mais traumatizado e não volta, né? Então, tem todo um preparo para isso, trabalhar na racionalização desses pensamentos que estão vindo da cabeça, que muito provavelmente são pensamentos distorcidos, né? E
colocar mesmo diante desse objeto fóbico, que no caso era o elevador, né? Então, em um determinado momento das sessões, eu levei, né, essa senhora para subir, para entrar no elevador, subir, descer. E hoje, ela é de Várzea Alegre, né? Ela é um paciente assim que eu gosto de levar o exemplo, de trazer o exemplo dela, né? Um modelo, inclusive, para outros pacientes que estão iniciando a terapia ou que estão em terapia comigo. Porque, assim, foi um avanço muito importante, né? E hoje elas vai sozinha para as sessões, sobe e desce no elevador. Inclusive já ficou lá um pouquinho presa no elevador e nem se desesperou. Pensou. E ajuda as outras pessoas lá no office. Mesmo. Como pessoas que ficam nervosas, né? Que a gente se depara diariamente com isso lá. Eu vou chegar para atender, chego para atender e tem pessoas lá com medo de entrar, né? Ansiosos, apavorados, querendo subir de escada. E a gente, de vez em quando, ajuda, né? E essa paciente, especificamente, tem ajudado até as outras pessoas. Legal. Então, a gente trabalha muito com essa questão da exposição. Mas antes de expor, né, trabalhar esses pensamentos e gradativamente essa exposição. Até gerar o que a gente fala de habituação. Então, tem pessoas que, deixa de sentir completamente. A maioria não. Né? Mas esse medo ele vai diminuir significativamente ao ponto de não paralisar aquela pessoa diante de algo que ela gostaria de fazer. Né? Então, eu vou andar de avião, mas quer dizer que eu não vou não sentir nada de medo? Não. Vai sentir, mas é um medo que não vai mais paralisar ou impedir essa pessoa de fazer algo que ela precise fazer, o que ela gostaria de fazer. Muito bom, ter tratamento para essas coisas. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Chegou outra pergunta sobre ansiedade, mas depois, né, do intervalo. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Domingo, dia do Senhor. Janeiro branco, saúde mental. Aqui temos mais perguntas para os nossos convidados. Um ouvinte, ele diz assim: então, dores no coração pode ter a ver com ansiedade? O Dr. Herbert, quando veio aqui, disse que a maioria dos atendimentos lá no Santo Antônio não é infarto. Dor no peito, não é. Quer dizer, a ansiedade dá mais dor no peito do que infarto. Embora tem que fazer tudo que pode ser um infarto. Com certeza. Tem que fazer tudo. Tem que investigar, né? Investigar. Aí ele bota assim também, o ouvinte: sentir-se sempre cansado, sem ter trabalhado muito. Vontade de estar deitado sempre. Isso também pode ser ansiedade, doutor Marcelo? É interessante que eu lembro de uma pergunta que um aluno fez, né, dos sintomas mais comuns da psiquiatria, e ele surpreendeu, porque todo mundo acha que é tristeza, ansiedade. Não, isso é sentimento, né? O sintoma mais comum da psiquiatria é dor, entendeu? Então, é muito comum a gente, num dia estressante, chegar com o corpo pesado, cansado ou doído. Isso é fruto do estresse, entendeu? Dor de cabeça, dor nos músculos dos ombros, como isso é comum, né? Então, dor é um elemento sempre presente na psiquiatria, nas questões emocionais, né? Então, respondendo à pergunta dele, pode ser? Pode, sem dúvida. E ainda mais quando associada à indisposição, que é o que ele referiu, ao cansaço, né? E a baixa motivação. Então aí a gente começa a não ter um texto, a gente começa a ter um contexto, né? Então é possível e de repente até provável que tenha um viés emocional nesse agrupamento de sintomas, certo? Outra ouvinte, a Socorro, ela faz uma pergunta sobre um medicamento que eu acho que quase todo médico já passou na vida, inclusive sem ser psiquiatra. Amitriptilina, 25 miligramas. Bom dia, doutor Pérez, por favor, me informe se é verdade que a pessoa que toma essa medicação corre o risco de ter diabetes e outras doenças indesejáveis, doutor Marcial. Posso falar sim. Bom dia a ela também e ao ouvinte anterior. Não vou me alongar, mas a amitriptilina ela é um antidepressivo antigo que data ali da década de 70, final da década de 70, meados da década de 70, e ela por si só, ela não vai causar diabetes,
né? O que pode causar é uma dose elevada que gere o efeito colateral de ganho de peso, desencadear o diabetes. Um efeito importante negativo da amitriptilina é que ela, de alguma forma, anula uma substância do cérebro responsável pela memória. Então, pode gerar alguns níveis, né, de déficit de memória. Não vai ter perda da memória por completo, mas pode ter alguns esquecimentos. Por isso a gente não costuma usar a amitriptilina, por exemplo, na população idosa, né? Porque ocasionaria uma série de danos. O outro efeito colateral seria gastrointestinal, por exemplo, né? Uma lentificação gástrica e intestinal, porém, não são efeitos que vão acontecer em todas as pessoas. É uma medicação que pode sim e deve ser utilizada por recomendação médica, mas tendo um olhar bem atento em relação aos possíveis efeitos paralelos. É verdade. Ou seja, medicamento é droga. Então, quem deve lidar com ela? Quem estuda, quem conhece, quem sabe tudo sobre a droga. É o médico, a médica que estudou aquilo. E, de preferência, especialista naquela área, aquela pessoa que usa mais, né? Então, a amitriptilina vai desde a melhorar a qualidade de vida de uma pessoa até ter um problema sério, né? De engordar, de desenvolver doenças, principalmente os idosos, que fica tudo lento. Ele é anticolinérgico, né? Ele é anticolinérgico. A gente usa para os que têm diarreia em dose bem baixinha, no síndrome do intestino irritado. Senão vai causar bem constipação, né? Vai inverter, né? Vai inverter o processo. É interessante uma pessoa que faz terapia de verdade, porque tem pessoa que diz que já fez. Todo mundo que eu digo, você quer fazer uma psicoterapia, a pessoa diz, eu já fiz. Eu quero saber se faz, né? Que já fez é passado, né? Elas melhoram demais dos problemas digestivos. Com certeza. Tem gente que chega para mim e diz, o senhor vai passar um medicamento controlado para o meu problema digestivo? Eu digo, porque você não melhorou com o omeprazol. E eu tenho que tomar? Não, você não tem que tomar não. Se você realmente fizer uma terapia, tiver um pouco de paciência, você vai melhorar, não é, doutora? Com certeza. Eu acompanho isso, né? Diariamente, as melhoras, né, com relação a essa questão mesmo, gastrointestinais. Isso. Tem bons resultados mesmo, né? Principalmente quando se é de cunho psicológico, né? Emocional, né? Exatamente. Então, a gente... Interessante, mesmo sem ser psicológico. Eu soube que Péricles iria fazer psiquiatria, pensava que ele ia ser gastro, porque ele ia comigo para os congressos, né, de gastro. Quando ele foi fazer aquele trabalho final do curso, TCC, trabalho de conclusão de curso, né? Pai, vamos fazer aqueles pacientes que o senhor falou que não melhora com omeprazol e tem sintomas de refluxo? Aí a gente foi selecionar 20 pacientes que eu prescrevi paroxetina. E desses 20, só 10 aceitaram fazer questionário, voltar, essas coisas, né? Aí a gente fez com 10. A banca elogiou bastante. 10 pessoas que não tinham diagnóstico de depressão, não tinham uma ansiedade generalizada, ansioso todo mundo é, né? Mas que não melhorava dos sintomas de refluxo, ou seja, azia e golfada, só com inibidor da bomba de prótese. E com paroxetina melhorava. Isso. Podia não curar, que muita como coisa sempre, não né? tem cura, mas melhorava. Isso. Aquilo que é emocional, né? Não dá pra gente enxergar num raio-x, numa ressonância, nem numa tomografia. Tem exames, né? A ansiedade, a irritabilidade, a impaciência. Então isso vem pro corpo, né? O corpo de fato responde. Então aquilo de dor de cabeça, boca seca, sensação de amargo na boca, dor e peso no corpo, aceleração do coração, estômago, intestino, o corpo, enfim, responde, né? Exato. A nossa amiga Nilza dizendo que a resposta dos convidados são ótimas, o médico e a doutora também é ótima. Obrigada. A Gilda, que falou com vocês há pouco, foi do áudio, ela disse que tem coisas físicas, mas tem coisas mentais, é preciso ajuda de todo lado, do lado físico, do lado mental, e que muitas coisas que o adulto tem vêm da infância. É verdade, a infância influencia na vida adulta, que acontece lá atrás? Com certeza. Né? Lá na infância, né, nos primeiros anos de vida, é onde a gente vai construindo mesmo, né, as nossas crenças, onde a gente vai passando pelas experiências, né, positivas e negativas, né, traumáticas.
E eu costumo dizer, né, assim, a TCC ela é focada muito no aqui e agora, no presente, mas a gente está trabalhando esse passado que ele é presentificado no dia a dia. Então, tudo que a gente sente hoje, que a gente pensa hoje, acredita hoje, tem o pé lá no passado. Então, esse passado, ele precisa ser investigado, precisa ser trabalhado também. Né? A formação da nossa personalidade, né? Perfeito, né? Então, somos filhos das crianças que fomos, né? Isso. Então, perfeito, tratar... Somos hoje, né? Ninguém fica preso na infância, na adolescência, principalmente na TCC, mas é impossível não passar por ela. E o que se avalia no presente, entendeu? O que se trata no presente, né? Tá mexendo também automaticamente com o passado. Eu costumo falar isso, né? Na TCC ela é focada muito no aqui e agora, no presente. Ok, mas a gente vai trabalhar esse passado, porque esse passado ele se presentifica de alguma forma. Verdade. Então, o nosso ouvinte, Cícero Pereira, ele faz uma reflexão interessante, vocês podem comentar. Ele diz, o celular é importante, sim, mas hoje ele afastou as pessoas do mundo real. Poucos vivem sem um celular. E é quase um alimento, de cada dia, de cada hora, onde aumenta a depressão de muitos querendo viver a vida de outro. Bom dia para você também, Cícero Pereira. Isso, é uma reflexão interessante. Bom dia, Cícero, né? Merecia 1 ou 2 programas, né, pra gente falar sobre cyberdependência e a dependência de mídia social, que em suma é uma certa dependência em relação à vida de terceiros, né? E como a gente simboliza isso. Vou fazer uma palestra numa escola e me perguntaram, né, sobre o que eu achava do péssimo efeito das mídias sociais, né? Citar apenas alguns nomes, né? Como o Instagram é péssimo. Assim, eu não acho péssimo, é péssimo como a pessoa enxerga aquilo. Como entendeu? Usa, né? Então, assim, da forma como é usado, né? O Instagram é um foco de mentiras. Não, tem quem coloque verdades, entendeu? Mas o problema é como quem está vendo aquilo. Se alguém tem uma percepção de inferioridade, incapacidade, desvalorização, pode enxergar aquilo ali de uma outra forma. Então as mídias, elas se prestam ao que é positivo e também ao que é negativo. Mas também é importante que a gente tenha um olhar, né, mais independente em relação àquilo que é passado. É um momento. Aquilo ali não é uma vida exposta. É um momento da vida exposta. Né? Às vezes nosso pensamento trabalha muito com tudo ou nada e leva as coisas para uma análise maior do que de fato é. Mas concordo muito com o Cícero, né? Tem muitos ganhos sim as mídias sociais, mas o afastamento que ele traz ele é péssimo, na verdade, né? E pode adoecer. Pode adoecer, tenha cuidado. É um vício como todos os outros vícios que pode causar dependência. A Poliana Fernandes, ela diz que está na escuta desse maravilhoso programa e infelizmente a gente já está chegando na reta final. Doutora Raquel Moreira, o que dizer assim como uma espécie de últimas frases ou palavras sobre melhorar a qualidade de vida de alguém que acha que não está bem, que está sofrendo, que a vida não está boa, que é infeliz? O que dizer a uma pessoa assim, de forma geral? Claro que essa pessoa precisa de uma terapia, mas o que dizer para uma pessoa que está se achando triste? Isso, que tem formas, né, de cuidar dessa tristeza, né? Então, que busque ajuda, né? Seja ajuda através do psicólogo, né? De psicoterapias, uma ajuda espiritual, que é muito importante também, ajuda da família, apoios, né? Buscar apoios, né? E cuidar dessa tristeza, né? Não guardar essa tristeza, né? Ali, ficar com ela sozinha, compartilhar com alguém que você se sinta, né, segura, que você confie, que possa ajudar, né? Mas de preferência procurar profissionais, né? Se puder, que possam ajudar nesse sentido. Nesse tempo, doutor Marcial, que eu tive que fazer um pouco essa sua especialidade por ausência, né, de colegas, que, como eu falei, era difícil mandar para o Crato, porque o pessoal tinha medo daquele Hospital Santa Teresa, ir para Fortaleza nem todos podiam ir, era distante, e a gente tentava ajudar de uma forma ou de outra. Meu maior desafio na época, não sei se ainda é um desafio hoje, era o pessoal melhorar e parar a medicação. Parava.
Aí voltava igual ou pior. Aí quando eu questionava, mas por que você parou? Aí a pessoa diz, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida? Meu Deus do céu, o que você pode dizer sobre isso? Hoje existe um processo de socialização do conhecimento, né? Então, hoje em dia a gente já sabe que isso acontece. Né? Claro que isso acontece, mas é um pouco o receio de achar que tem de ser controlado por algo externo, entendeu? Então a medicação controlada tem muito isso, ela é controlada porque o governo controla a venda, ela vai controlar a cabeça de ninguém, o pensamento de ninguém, quem vai fazer isso é a própria pessoa auxiliada pela terapia, né? E lembrando que, como a gente está finalizando, achei legal o que a doutora Raquel falou sobre o falar, entendeu? Se você use muito a expressão, entendeu? Fale mesmo, e ainda que você não seja compreendido naquele momento, não significa que você não será compreendido em todos os momentos, né? Alguém vai abrir a porta. Com certeza. Então, se eu não encontrei a saída, não significa que não existe a saída, significa que eu ainda não encontrei. Então, o branco do janeiro, né? Não sei se as pessoas sabem, né? Ele optou pelo branco porque no branco eu posso reescrever minha vida, né? Eu posso redirecionar minha vida, e por mais que aquele ambiente faça com que eu me sinta incompreendido, de novo, não significa que eu serei o incompreendido. Eu ser injustiçado não significa que eu serei ou injustiçado. Se para alguém eu não fui interessante, não significa que eu seja desinteressante. O paciente pode ir no consultório e não gostar da consulta. Não significa que eu sou péssimo, né? Talvez eu tenha sido para ela, mas não para todos. Então é muito importante a gente trabalhar essa questão do janeiro branco. Falar é fundamental para reescrever, para redesenhar, para redirecionar a vida, certo? Esse janeiro branco a gente vê na mídia, televisão, né, tudo, internet, que nas capitais tem um movimento mesmo. O pessoal enfeita uma sala, botam umas bolas brancas e tem uns atendimentos, tem as psicólogas, provavelmente tem os psiquiatras, os CAPs, né? Aqui não há esse movimento, aqui no Cariri, do janeiro branco? Não, alguns CAPs eles funcionam sim. Fazem assim, né? Existem muitos bons CAPs. O CAPs ele começou lá atrás, né, em 87, lá em São Paulo, em Santos. Mas aqui o Ceará é um dos bons nomes. Então, temos excepcionais profissionais de saúde mental nos CAPs, enfermeiros, técnicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pessoas que sem essa transdisciplinaridade a gente não funciona. Mas eles fazem o movimento interno, só naquele local, faz o movimento, né? Faz o movimento ali local, interno e tenta divulgar. Existe um grande problema, digamos assim, mas a gente tem que tentar superar situações adversas, né? Que é ser começo de ano, né? Às vezes há umas mudanças pessoal de conotação política, social, enfim, mas tem muito... Podia ser maior, mais disseminado, inclusive saiu para vários países. Hoje é considerado o grande movimento da saúde mental mundial no mundo, né? E provavelmente com a universidade, né, tendo uma residência em psiquiatria, vai aumentar ainda mais. Né, a tendência é só aumentar. Né? A tendência é só aumentar. Quando falam hoje de Setembro Amarelo, já está associado ao tema prevenção do suicídio. Quando se fala do Janeiro Branco, já vai começar a entender também essa questão da prevenção em saúde mental. Aí sempre de lados, não de lados, mas juntos, a psicologia e a psiquiatria. Isso. Não é isso? Junção. Por isso que a gente não chama dá de... só para cuidar da vida do povo com remédio. Não, é só remédio, saúde mental. É remédio e tratar a pessoa como um todo, né? Isso. E assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, todos eles são espetaculares. Pois eu quero agradecer vocês dois. Doutora Raquel, muito obrigado por ter falado tanta coisa importante para os ouvintes da FM Padre Cícero. Eu que agradeço, doutor Péricles, o convite. Foi muito bom passar esse momento aqui muito com bom. vocês. Ótimo. E obrigado também aos ouvintes, né, pela participação. Tenha um bom dia. Bom dia, doutora Raquel e todos os ouvintes. Meu amigo doutor Marcial, sabia que eu trazia você um dia para cá. Muito obrigado, viu? Tanta coisa boa que vocês trouxeram. Esperamos voltar, né? Com certeza. Foi bem bacana estar aqui com vocês. E é aquilo que a gente leva
para a vida, né? Não é lá no consultório, não é em casa, é em qualquer lugar, né? Sempre digo isso, espero sempre ser útil, entendeu? Espero ter sido útil aí para... Se tiver chegado algo positivo para uma pessoa, isso já tem muito valor, né? E que bom que foi por meio da rádio que a gente pode ter alcançado algo positivo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, estaremos sempre prontos aqui para ajudar. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Eduardo, você, ouvinte da FM Padre Cícero. E vamos continuar nesse tema. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um psiquiatra, doutor Macedo, como é o Tiago, doutor Tiago Macedo, psiquiatra, próximo domingo. Então vocês vão ficar agora com a transmissão da missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus aqui na rádio, para aquelas pessoas que não podem vir até a igreja, né? Ou que já foi em outro horário, mas gosta de assistir mais de uma missa por dia. A missa fica aí, disponível para vocês. E toda a programação da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Um abraço para todos.